Foi o extravasamento de um dique de contenção de água que dialoga também com um pouquinho de rejeito lá e tudo mais. Não é uma barragem de rejeito, mas é um dique de contenção que, ao ser rompido, ao ser extravasado, ele carreou não o material que ele tinha dentro da barragem, mas todo o material que ele tinha adiante da barragem. Então trouxe um impacto ambiental significativo por conta da água que saiu, que foi carregando então todo o material que ele encontrava pelo caminho. Você só para avaliar esse impacto ambiental, o volume, né? Então, a gente tem uma estimativa de 220 mil metros cúbicos de água que vazou dessa estrutura e ela chegou então no nosso rio, né, num dos córregos importantes que abastece o principal rio da cidade, que é o rio Goiabeiras, que chega no nosso Rio Maranhão, que é o que atravessa a cidade. A gente já viu um aumento do volume da água do rio e a gente viu um aumento significativo da turbidez do rio, então, que mostra que esse material de fato chegou lá. Prefeito, para quem está em casa e às vezes é leigo, como nós também aqui somos, para a gente entender, a Vale está chamando de cava de mineração. O senhor chamou de dique. Eu quero saber qual que é a diferença, o que é essa estrutura, é um buraco, comportava que tipo de sedimento, é rejeito de barragem, o que é lá dentro, para a gente conseguir desenhar o que é. Então, imagina o seguinte, quando você minera, você gera uma cava, né? Um buraco, né? E ela começou a jogar água, fazer reserva de água nessa cava, e essa cava foi complementada com um pequeno dique que, com o aumento grande da água, o ladrão desse dique não foi suficiente para poder comportar toda a água que estava ali e acabou gerando o rompimento, né, o extravasamento dessa área, desse dique, então, que é dentro de uma cava. Quais foram os pontos assim, atingidos? Né? Parece que pegou também na CSN, ali teve lugar que foi inundado. Como é que é o impacto disso? Aqui a gente tem várias mineradoras, né, que são vizinhas umas às outras, então esse volume da água que saiu é um volume muito significativo que chamou a atenção das empresas que estavam próximas. A CSN foi uma que viu as suas estruturas sendo testadas por conta desse aumento desse volume. A estrutura dela não conseguiu conter, porque ela também não estava totalmente no caminho desse volume de água, então essa água passou e alcançando o nosso rio, o Rio Goiabeiras. Sobre esse rio, tem algum tipo de economia? As pessoas sobrevivem, por exemplo, com pescaria, algo desse tipo que vai impactar a vida da população? Não, infelizmente é um rio que é quase morto já por conta da própria atividade mineral histórica, né? Os nossos rios aqui, eles são muito afetados pela presença da mineração, né? Os resíduos, rejeitos, todos que ao longo de décadas veio se acumulando, as margens desses rios, eles ainda continuam sofrendo com esse problema, com episódios como esse que a gente viu acontecer aqui hoje. Você falou de turbidez da água já, de aumento no volume do nível da água do rio. A Vale já fala alguma coisa de medida para conter o avanço aí dessa possível... É uma contaminação? O que dá para chamar dessas alterações já visíveis? Não, o que houve foi o carregamento de material, então imagina, né, uma área de mineração tem muito material solto, né, lama dos caminhos todos, restos de minério, resíduos de minério, que estão nas estradas, que estão nos cantos, nas leiras que vão sendo formadas, nas margens das vias internas. Então a água chegou e foi rindo e levando tudo isso embora. E isso, então, vai se acumular ao longo do tempo nos rios, né? Então, o impacto ambiental é um impacto significativo que se soma ao impacto ambiental histórico que sempre tiver nos nossos rios. Olha, continua chovendo, né? Há um risco de um novo transbordamento ou um risco de algum rompimento, alguma coisa nesse sentido? Nessa estrutura que a gente viu, não, a gente não acredita que tem não, porque ela voltou para a sua estrutura natural, né? Então não tem mais muito espaço para poder ter rompimento, ele está aberto e a água vai continuar vazando por ali normalmente. Mas se não é uma barragem, e a Vale coloca que não existia um monitoramento porque que não era uma barragem, mas ao mesmo tempo é uma estrutura que comporta uma quantidade muito grande de água. Eles falaram se eles não estavam monitorando, eles não estavam cientes. Por que a Vale não conseguiu impedir isso a tempo? Pois é uma surpresa para nós porque que isso não estava sendo monitorado, né? Deveria estar sendo monitorado, porque
ainda que não seja uma barragem de rejeitos de minério, é uma barragem d'água, é um dique que comportava um volume muito grande de água e que deveria, na nossa avaliação, na nossa opinião, ser monitorada. Nessa hora, a importância também dos demais órgãos ambientais, né? Ainda mais porque nós estamos falando de uma estrutura que não está no município de Congonhas, né? Então, a nossa condição, capacidade de monitorar estruturas que não estão dentro do município é muito limitada. A gente precisa do governo do estado nessa hora, dos órgãos ambientais, do governo federal, para poder fazer esse tipo de monitoramento dessas estruturas que podem impactar as nossas cidades. Falaram que tinham funcionários aqui, quantas pessoas precisaram ser evacuadas, alguém ficou ilhado, inundado? Não, a informação que a gente recebeu da empresa é que não houve necessidade de remoção de ninguém, que os funcionários que estavam, inclusive os que estavam no momento do acontecido, não perceberam o que aconteceu, né? Foi a equipe nova que assumiu a partir das, se eu não me engano, às 5 da manhã, que identificou esse extravasamento e, obviamente, a CSN que estava logo depois que recebeu todo esse volume d'água, lá a impressão que eu tive é que lá eles inclusive identificaram primeiro que a própria Vale. Nós fomos avisados pela equipe da CSN, não foi pela equipe da Vale.